Olá, muito boa noite, muito boa noite. A gente dá início hoje a mais uma sequência de lives aqui pelo Instagram, onde eu batizei essa série de lives de grandes questões com o professor Fábio Flores. Todo dia, de segunda a sexta-feira, a gente escolhe um tema para poder conversar aqui e esclarecer, informar ou entreter o seu final de noite. E hoje o tema é abuso sexual infantil, ou seja, como que o abuso sexual infantil pode impactar na vida adulta. Então, se você é pai, se você é mãe de criança, de adolescente, é bom ficar muito atento a esse papo. A gente vai conversar com uma especialista nesse assunto, que é Gisele Aguiar. Ela é criadora de um método de educação físico e emocional. Educação física e emocional. Então fica com a gente aí que a gente vai trocar essa ideia. Daqui a pouco ela está entrando. Você pode deixar suas perguntas também, o seu depoimento, se for o caso, que realmente é desafiador o tema. As pessoas que vivem as histórias de abuso sexual na infância, elas soterram esse fato, soterram emocionalmente esse fato. Elas evitam falar a respeito, elas não comentam com os outros e nem com elas mesmas, certo? Então, aquele desgaste emocional persegue a pessoa por muito tempo. Então, esse é o nosso tema hoje: abuso sexual na infância, na adolescência e como que esse abuso sexual ele vai gerar ecos na vida adulta das pessoas. A gente vai conversar com a Gisele Aguiar. Ela é uma especialista em educação emocional. Ela vai tratar com a gente esse assunto, vai falar da experiência dela e você vai ter a oportunidade de entrar em contato, talvez, com alguma história sua mesmo que você preferiu soterrar, que você preferiu não tocar no assunto, mas que a vida adulta, em vários momentos, cobra da gente essa esse desgaste emocional. Eu quero pedir um favor para quem já entrou, fazer o seguinte: uma das pessoas que entraram, todas elas, me ajudem aqui a organizar. Escreva no comentário aí abuso sexual infantil, aí bota um X, impactos na vida adulta. Tá bom? Se você colocar isso aí, você vai me ajudar que eu vou fixar o comentário aí. Vai ser mais fácil do que eu digitando, catando milho aqui com todas as dificuldades. O Pedro Alves mandou aqui uma boa noite, falou que eu tenho um respeito dele, eu posso dizer o mesmo de você e de sua família. Muito obrigado por estar com a gente aqui nesse nobre horário para tocar em assuntos tão diversos como a gente escolhe conversar aqui nesse final de noite com vocês. Então, gente, daqui a pouco Gisele Aguiar com a gente e ela vai trocar essa ideia com a gente, vai trazer para a gente como que os abusos sexuais na infância podem impactar na vida adulta, até mesmo na vida de crianças, né? Por que as crianças não denunciam? Quem é o maior agressor? Ou valeu, olha só, já vou fixar o comentário. Brigadão aqui, já está salvo aqui, maravilha. Vocês, quem aqui, o Jacaré também colocou, gente, alguém aqui do grupo já teve relatos de violência sexual infantil na família? Quem já teve um relato de abuso sexual infantil na família, manda um joinha, diz que sim aí, pra gente fazer uma pesquisa estatística aqui, enquanto a Gisele não chega, tá certo? Então, se você tem casos de abuso sexual infantil na tua, na tua vida, na vida da tua família, traga pra gente. O Robinho tá falando, boa noite, Fábio, seu livro me deu muitas inspirações. Fico feliz, fico muito feliz aqui em saber que você leu o livro e que ele trouxe inspiração. Bom, gente, eu acho que agora vai. Obrigado a todo mundo que entrou e a gente vai começar essa conversinha, essa conversona, né? Que a gente fica quase uma hora aqui. Tá chegando. Ei, Gisele, tudo bom? Ei, tudo bem? O áudio tá chegando bem pra você? Como é que tá? Deu uma microfonia, mas eu Então, abaixei beleza. o som. Isso Vocês aí. estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo muito bem. Questão melhor aqui. Tá me vendo bem também? Vendo bem, vendo bem.
vamos fazer o seguinte, vamos consultar a nossa audiência nesse exato momento. Gente, quem aqui Ei, Lara, tudo bom? Olha só, quem aqui está ouvindo o áudio e o vídeo bem, manda um joinha, tá bom? Manda um joinha pra gente que a gente sabe se a gente já pode começar um assunto e tocar o bonde. Beleza? Fala alguma Isso. coisa aí, Gisele, pra galera poder ouvir sua voz também. Manda uma boa noite pra eles. Boa noite a todos vocês. Fiquei muito contente com o seu convite. Esse tema realmente ele é muito pertinente, ele é muito necessário na nossa sociedade. Onde eu falo, né, nas palestras que eu vou, nos grupos de apoio, nos cursos que eu faço, que eu dou, que eu ofereço, esse assunto realmente ele balança as estruturas, né? Mexe com as estruturas das pessoas, não só as mulheres, mas também dos homens. Os meus pacientes também é um assunto muito necessário. Gisele, é o seguinte, eu tive a alegria de a conhecer na Escola de Palestrantes aqui no Espírito Santo. Eu ministrei uma das aulas da Escola de Palestrantes e pude aí encontrar, conhecer um pouco do teu universo, conhecer um pouco do seu trabalho de pesquisa e de docência também. E sempre achei muito interessante, por isso que eu decidi a convidar para estar aqui com a gente trocando essa ideia hoje. Eu queria já começar fazendo a pergunta que trouxe todo mundo aqui para conversar com a gente e ouvir essa conversa. É, o abuso sexual na infância, ele, ele gera traumas na vida adulta ou o que aconteceu na infância vai ficar na infância? Boa pergunta. Hoje em dia, não há mais dúvidas. Eu acho que travou aqui a conexão. A gente tem. é, Agora voltou, agora voltou. Ah, ok. Maravilha. É, eu vi, Mas o Instagram você tem uma ficou, implicância comigo todo dia aqui. Vamos você começar de ficou novo. paralisada. Vou fazer a pergunta novamente. Você acredita que os abusos sexuais da infância, eles ficam na infância ou a pessoa carrega marcas para a vida adulta? Não há mais dúvidas, né? Não tem mais dúvidas que cientificamente é provado que tudo que te acontece desde o ventre, você traz esse script, né, na sua vida. E principalmente do 0 aos 3 anos de idade, que é a primeira infância, isso também vai te acompanhando. Não que isso seja definitivo para a tua vida, não que isso te aprisione. Ah, então, se você sofreu, você vai sofrer a vida inteira. Não, pelo contrário, mas para você se conhecer melhor, para você saber quem você é, para você entrar em contato com a tua essência, muitas respostas vão estar lá atrás. E como eu sofri abuso aos 7 anos de idade, eu percebi depois dos meus autoconhecimentos, dos meus cursos e terapias, inúmeras terapias, eu percebi o quanto que a minha vida virou de cabeça para baixo a partir dos 7 anos de idade e eu negligenciei. Eu não quis olhar, não quis falar sobre isso durante muitos e muitos anos da minha vida. E quantas consequências isso me trouxe. Sim, vamos, já que você tocou nesse assunto, se você me permitir falar mais sobre ele, Fique à eu tenho, vontade. tenho curiosidade sobre alguns temas, talvez a minha curiosidade seja a curiosidade das pessoas que estão nos assistindo. Nesse sentido, Gisele, você falou que sofreu abuso aos 7 anos. Essa pessoa que cometeu a violência era alguém próxima do teu núcleo familiar, do núcleo escolar? De onde era essa pessoa? Sim, ele era marido de uma tia materna. Então ele já fazia isso com a enteada dele, dentro da casa deles, e já fazia isso há um ano. Ela tinha 7 anos quando ele começou. E quando eu entrei naquele clã, quando eu entrei naquela família, foi depois que os meus pais se separaram. Nós morávamos em Fortaleza e fui morar com a minha mãe junto com meu irmão de um ano. E minha mãe, cozinheira, empregada doméstica, trabalhando o dia inteiro,
e todas as outras tias também faziam isso. Nós ficávamos na casa dessa tia, que tinha um comércio e era casado com um policial. E ele já fazia isso com a minha prima. E aí, quando eu fui inserida nesse clã, né, para poder minha mãe trabalhar, ele passou também a fazer comigo e com ela junto, separado, enfim. Então, assim, isso foi um segredo de família durante muitos anos. Inclusive, um segredo de família, depois eu fui embora, voltei para Fortaleza, fiquei 10 meses passando por isso, né? Foi o tempo que eu fiquei morando, né, nesse lugar. E ele continuou com a minha prima. Ela tem muito mais danos. Não que eu esteja desvalorizando uma pessoa que tenha passado por isso um só dia, um só minuto, um só segundo. Todas, na minha opinião, estão classificadas com o mesmo nível de trauma. Isso não diminui ou aumenta. Pelo contrário, é igual. E então, mas assim, especificamente entre eu e ela, eu acredito que ela tenha sofrido muito mais. É, é um tema tão delicado que, na verdade, eu tenho até dificuldade em prospectar as informações, mas, ao mesmo tempo, eu imagino que a tua dor encontre eco na dor de pessoas que estão nos assistindo. Por isso, antes da gente avançar, eu gostaria de situar melhor esse tipo de situação. Você falou que aos 7 anos você foi morar na casa desse tio. Tio, assim, entre aspas, né, porque ele era só o marido da sua tia. E você, ao chegar lá, se deparou com uma situação que ele já vinha abusando de uma enteada, como você bem colocou. Qual é o nível de abuso? O que a gente pode entender como abuso aos 7 anos de idade? Tá. Existem vários tipos de abuso. Existe a violência mesmo, sexual, com o ato sexual, e infelizmente isso a gente vê pra caramba na televisão, e não tem idade. A gente vê isso de bebezinho Perfeito. até a vida de adolescência, vida adulta, isso a gente infelizmente tem essa informação. Tem o molestar, que foi o caso de nós duas, né, que é o tocar, e tem outros tipos de você. Eu já atendi pessoas, Fábio, muito grave isso que eu vou falar agora, viu? Eu já atendi pessoas que nunca souberam que foram abusadas, nunca souberam. Porque afinal de contas a pessoa era só o meu primo, era mais velho. Afinal de contas, ela também gostou daquilo que aconteceu. Afinal de contas, foi só uma passada de mão. Afinal de contas, foi só um olhar malicioso de um avô. Então, as pessoas não têm noção do que é uma invasão, do que é um abuso, que é ultrapassar o limite da inocência de uma criança. Eu quero que vocês saibam que tudo isso está num pacote. Eu não considero pior, menos pior, melhor, menos. Eu não considero. Eu tenho a prova no meu consultório de várias pessoas que me procuram para poder falar de coisas que não tem nada a ver. E elas, quando se pegam, caem a ficha. Opa, eu fui abusada. Choram horrores e que se conectam com essa dor e entendem tantos outros bloqueios que elas tinham com o marido, que elas tiveram com os namorados, que tiveram no trabalho, que ainda tem nos relacionamentos masculinos ou femininos. Então, quando essa ficha cai dessa invasão, muitas portas se abrem, portais se abrem dentro de nós. É dolorido inicialmente, é muito sofrido inicialmente a gente tocar nessa dor, nesse sangramento, mas quando uma vez você faz isso, parece que você está vomitando sabe, uma coisa assim podre que você estava guardando dentro de você, ó,
muitos anos ali, você cultivando, você sentindo o cheiro ruim, mas você não sabia o que fazer. Então, é mais ou menos isso. Sim. Tocar nesse assunto hoje, para mim, nada mais é do que uma nova oportunidade de passar carinho nessa cicatriz, de passar um cuidado nessa cicatriz, de eu manter isso fechado. Quanto mais eu evito, quanto mais eu não me recuso, quanto mais eu me afasto dessa situação, mais probabilidade dessa dor crescer dentro de mim. Sim. Então, quanto mais eu me aproximo de mim mesma, dessa dor, desse acontecimento, mais eu me curo, mais eu ajudo outras pessoas a também se curar. Você, por ter vivido essa experiência, ela influenciou de alguma maneira a construção da sua vida acadêmica? Ela influenciou, você está perguntando tanto negativamente quanto positivamente? Se É você, uma pergunta generalizada? exato, se você buscou na sua formação acadêmica a melhor compreensão dos fatos que aconteceram contigo e da oportunidade de curar outras pessoas. Ok. Então, hoje, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta de formação. Me formei com 24 anos. Eu tenho 41, vou fazer 42 anos agora, 28 de maio. E conforme foi passando os anos, eu encontrei muitas lacunas na minha vida pessoal. Essa foi uma das primeiras. Depois eu tive várias outras, várias outras. E percebi o quanto que eu precisava de ajuda terapêutica, de ajuda profissional. Sozinha não dava. Só na igreja, fazendo encontros de igreja desde a minha juventude católica, tal, era pouco, sabe? Eu precisava de mais ajuda. E tudo que eu fiz, ô Fábio, para as pessoas em volta, falavam assim: nossa, como ela é estudiosa, como ela gosta de fazer cursos, como ela é uma pessoa curiosa e esforçada. Muito interessante, Gisele, muito interessante. Mal sabiam os telespectadores que eu estava ali exclusivamente para mim, exclusivamente para a minha pessoa. E não era para o meu profissional, para a minha vida acadêmica. Era exclusivamente a Gisele, a criança interior que ainda estava chorando. Exclusivamente para uma mãe que não conseguiu criar a sua primeira filha. Especialmente para uma mulher que foi extremamente desvalorizada sexualmente inúmeras vezes, com violência, com relacionamentos abusivos, com relacionamentos que não tinham respeito, consideração, enfim, porque partia de mim essa desvalorização, ok? Encontrar que entender onde eu fui vítima verdadeira e aonde eu ainda cultivava esse lugar de vítima foi uma linha tênue muito forte. Então, primeiro partiu da Gisele para Gisele como pessoa, como ser humano, e bem depois, Fábio, mas bem depois mesmo, a Gisele profissional, a Gisele terapeuta, a Gisele fisioterapeuta agora do coração e não mais fisioterapeuta do corpo, a Gisele palestrante, que foi a que você conheceu, que estava ali desabrochando, né? E com essa autorização de colocar isso para fora. Então, isso é bem secundário. E eu acredito de verdade que você só está aí fazendo o que você está fazendo porque tem muita ressonância com quem você foi como pessoa, como criança, como adolescente, como ser humano. E depois é que a gente pensa em ajudar as pessoas, né? Exato, e como Steve Jobs bem colocou no seu discurso para os formandos, é incompreensível a gente tentar imaginar quem a gente é olhando só para o presente ou prospectando um futuro. As coisas fazem sentido quando você começa a ligar os pontos de trás para frente, e tudo vai se conectando e você vai compreendendo. Só que é preciso muita inteligência emocional, é preciso mergulhar no autoconhecimento para você descobrir quais são os pontos e onde eles se ligam, né? Então, essa jornada de conhecimento é valiosa para todo mundo. Gisele, me conta uma coisa. Você falou que você passou por uma série de relacionamentos, onde os relacionamentos apresentavam marcas de abuso também, de diversas outras maneiras. Quais eram os sintomas que você veio a perceber depois que você estava colocada em relacionamentos abusivos que, de alguma maneira, tinham um eco
com a criança que você foi e a violência que você sofreu enquanto criança? E, inicialmente, eu gostaria de te falar que todas as mulheres ou homens que passam por isso, existe um único sentimento que tem muita ressonância um com o outro, independente da história, chamada culpa. Justamente nas partes, nas situações de moléstia, né, de molestar. É porque é tudo feito com muito cuidado pelo, pelo criminoso, é tudo feito com muita cautela. Então, quando você cresce e entende aquilo que você sentia, vem a culpa. Mas peraí, por que que eu não evitei? Por que que eu não rejeitei? Por que que eu não chutei? Por que que eu não briguei? Por que que eu sentia coisas que eram até parecido com coisas que eu sinto de coisa boa hoje? Como assim? Porque é fisiológico. É fisiológico, não é por opção. A nossa fisiologia do nosso corpo faz com que a gente sinta coisas. E conforme você vai crescendo com essa mochila carregada e pesada e insuportável chamado culpa, você vai transbordar culpa em todas as situações na sua vida com outros relacionamentos abusivos. E principalmente com relação a relacionamento masculino, né? Com parceiros, com namorados, etc. Primeiro você não tem o valor, primeiro você não acredita que tenha valor, porque na verdade você tem a mochila de culpa. Como que você vai despertar o valor do outro para com você? Então, eu estou agora falando de uma fala bem de autorresponsabilidade, ok? Eu não estou aqui, como eu vou falar, eu não estou aqui isentando a pessoa que me desvalorizou, mas eu estou me colocando nesse lugar de responsável, onde primeiramente eu não me dei valor. Primeiramente eu não conseguia olhar para a Gisele mulher. Ainda existia uma criança chorando dentro de mim. Ainda existia uma criança assustada dentro de mim, que não deixava essa adulta florescer como mulher que se valoriza, que se respeita e que vai sentir um cheiro de pessoas que não vai te fazer bem. Então é o famoso do dedo podre das Sim. mulheres. Ah, eu tenho um dedo podre. Ah, eu só me envolvo com pessoas que não são legais, etc. Alto lá. Tem que partir de você isso. Você se valorizar, você encontrar o seu valor, que é o primeiro sinal que o outro te dê de, de desrespeito, de, de violência verbal, ou física, etc., você tenha esse time de se proteger. Então você entra naquela criança que não conseguia se proteger e repete a dose. E aí eu não consigo me proteger, eu vou deixando as coisas acontecerem naturalmente, e isso pode te levar a uma grande lesão física, emocional, espiritual, estrutural, etc. Você percebia, você pode revelar para a gente naturezas de comportamento que eram abusivas na tua adolescência, no início da tua vida adulta, e que você hoje consegue captar um eco entre as duas situações? Então, é, uma das coisas que pode acontecer é uma. São dois sempre. Olha só, por favor, quem estiver ouvindo, quem já passou por abuso, ou quem conhece alguém que já passou por abuso, vocês precisam me ouvir entendendo o seguinte: quem está falando aqui não é a terapeuta, Gisele. Quem está falando aqui é a Gisele, humana, mulher, criança, que passou por isso. Então, por favor, não generalizem a minha fala, tá? Eu já atendi inúmeras mulheres com situações idênticas à minha e com consequências opostas, extremistas. Então, você pode ter aí uma vida sexual precoce por causa de um abuso sexual. Você tem aquela você já conhece qual é o sentimento, você já foi
a vida sexual foi introduzida precocemente em você, então você pode ter uma vida sexual precoce ou tardia. Tardia ou nunca. Eu Ou nunca. conheço mulheres com 55 anos que foram abusadas e nunca tiveram relações sexuais. Então, isso é bem relativo e eu estou falando agora de mim. Quais foram, respondendo você, eu lembro que eu tinha extrema repulsa para com o sexo masculino. Eu era uma adolescente muito sorridente, muito alegre, muito feliz, e eu olhava assim, quem olhava para mim assim, nossa, aquela menina ali, ela é muito dada. Provavelmente ela já, né? Já fez, não sei o que aconteceu. E eu brincava de bater nos garotos. Eu batia muito nos garotos. Era uma brincadeira inocente. Só que não, era uma possibilidade de me defender, né? De me proteger, de manter uma certa distância. E eu demonstrava que eu era uma mulher, uma menina mulher. Só que não, eu era uma menina menina mesmo. E a, quando eu fui ter a minha primeira relação, essas coisas assim, era muito ainda inocente aqui na minha cabeça. E rapidamente eu tive uma gravidez com 18 anos. Então era, além de bem depois das minhas colegas de escola, eu ainda por cima não tive maturidade e engravidei precocemente e tive consequências para essa gravidez de não conseguir ter maturidade, não conseguir ter força. Isso é uma consequência absurda que eu coloco sim na conta do abuso. Porque depois eu fui ser abusada, entre aspas, moralmente, né, por esse relacionamento que não permitiu que eu criasse a minha filha, não permitiu que eu ficasse com ela, porque eu não servia, porque eu não era boa o suficiente, porque eu não era isso, eu não era aquilo. Né? Então, olha quanto desdobramento, né, de você não conseguir se defender, de você não conseguir deixar fazer com que o outro dê limite para o outro. E isso é uma das consequências. Gisele, E nesse eu sentido, olha só, tem até uma participação aqui da Lilian, que ela fala o seguinte: boa noite. Quais impactos físicos e cerebrais do abuso sexual na infância e a sua codependência? eu respondi isso. De alguma Eu, maneira aqui e ela tem é, abuso sexual, por, ela falou o seguinte: por que as vítimas de abuso sexual não revelam? ok. Eu acredito, eu vou falar agora por mim, né? E que tem uma grande ressonância também com as pessoas que eu já atendi. Eu acredito de verdade que seja culpa, culpa, culpa e culpa. Vergonha, sujeira e repulsa. E eu posso falar que aconteceu comigo 30 anos depois do meu abuso? 30 anos depois, eu denunciei. Eu denunciei não para me vingar. Eu denunciei não para eu ser a vítima, mas para auxiliar uma criança que era de convívio dele e que poderia estar passando pela mesma coisa que eu passei. E eu tomei coragem e falei. Botei para fora aquilo que era segredo, aquilo que eu achava que eu já tinha superado. Afinal de contas, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, eu falava. E quando eu denunciei, o Ministério Público comprovou, através de estudos com psicólogos, que essa menina realmente estava passando por isso, pelo mesmo abusador que eu. 30 30 anos anos depois. depois. Me fala 30 uma anos coisa depois. aqui. Quando você fez essa denúncia, a sua família sabia dessa história? Meu marido sabia, minha família sabia, Sua mãe, pai, a esposa e desse abusador? mas era tabu, era segredo, era proibido, né, falar. Ou isso é muito pequeno, deixa isso pra lá. O cara tem uma profissão que deveria proteger as pessoas, né? Ele Então, teve algum não vai tipo de dar em nada punição? isso. Hã? Ele teve algum tipo de punição?
Pela justiça? Olha, sabe de uma coisa? Ele foi condenado judicialmente, mas ele não teve nenhuma punição prática. Mas eu acho que a pior punição que ele recebeu foi ele, né, pessoalmente, foi o afastamento dessa criança. Sim. E a como é que é? Desmoralização. Obrigada. Acho que isso também foi ruim, mas eu sinceramente eu não senti nenhum tipo de prazer por ele, mas eu senti muito prazer, muita satisfação por uma criança ter sido evitado, né, Protegida, né? de continuar acontecendo com essa criança. Foi realmente uma satisfação maravilhosa que eu senti quando eu soube pelas psicólogas que tinha realmente de fato acontecido com ela. Eu fiquei assim, ai, que bom, que delícia. Podia ter sido eu, né? Podia ter sido minha filha, podia ter sido Alguém podia qualquer ter feito isso por pessoa. você lá atrás também, né? No É. sentimento. Olha só, a Lara Tinelli, ela coloca o seguinte, foi perguntado sobre essa questão, por que que não, que as vítimas não denunciam, e ela diz o seguinte, muitas vezes pode ser por culpa e medo de ser julgada, porque a vítima acaba sempre que saindo como culpada pelo abuso. Sim, é aquilo que eu te falei. O abusador, ele chegou a falar, quando a coisa veio à tona, nós já éramos adolescentes. E foi a minha prima, que continuou sendo abusada, que conseguiu falar, verbalizar, desarrolhar aquilo dentro dela, que ela não aguentava mais. E não foi tão fácil para ela, porque nem todo mundo acreditou. E aí ela já era adolescente, aí o cara falou: mas elas gostavam. Então é bem delicado isso. Bem Sim, delicado, bem complicado. E existia também assim a negligência familiar por medo, por insegurança, né, de não levar isso à frente, de não denunciar. Então, por medo da pessoa, foi bem difícil. E quando eu denunciei, foi bem difícil também. sim, imagino. Recebi ameaças, né, indiretas e até diretas também. Meu marido ficou bem chateado, bem chateado. Ao mesmo tempo que ele estava do meu lado, pegando na minha mão, ao mesmo tempo ele queria que aquilo nunca tivesse acontecido, né? Sim. Porque ele tinha uma insegurança absurda de deixar eu e minhas duas filhas aqui em casa, sozinhas. A pessoa morava na mesma cidade, então foi bem complicado para minha vida conjugal também, mesmo depois de tanto tempo. E você passou a se dedicar seus estudos a essa a educação emocional, Físico-emocional. físico-emocional. E você, de alguma maneira, acaba entrando em contato quase que diariamente, imagino, com histórias muito semelhantes às suas. Quem é essa mulher ou esse homem que te procura? Em que fase da vida eles estão? E, principalmente, qual foi o motivo que fez a pessoa querer desenterrar uma história que às vezes é tão remota? Eu atendo jovens que já passaram por isso. Eu atendo pré-adolescentes, adultas e idosas, Fábio. E idosas. Idosas. E quando elas vão para o meu consultório, dificilmente elas têm esse problema na ponta da língua, viu? Não é bem assim como a gente imagina. Elas levam outros problemas que são mais visíveis aos olhos delas, problemas físicos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Atendi uma mulher com problemas de ressecamento vaginal. Vamos falar assim, uma coisa bem trivial, bem comum. E ela era jovem para aquilo, então o médico não sabia, não conseguia entender por que ela estava com aquele sintoma. E qual seria a vantagem biológica de eu ter esse ressecamento? É de manter a distância, repulsa, não facilitar, não facilitar né,
a vinda, né, daquela pessoa, ou daquele contato físico. E quando eu ia conversando e perguntando quando começou, como foi, e aí ela foi falando, e ela foi falando, e aí a gente foi indo para trás, de repente, pum, abuso sexual. E depois abuso na vida adulta. E depois violência. E depois. E aí, agora que ela tá com um relacionamento super maravilhoso, com um marido novo, que ela é apaixonada, que ela é maravilhosa, que ela tá lá vivendo um conto de fadas. Finalmente, alguém que valorizasse ela tal. Algum gatilho desperta aquilo que estava lá atrás, quietinho, sem ninguém tocar, e aí o corpo dela expressa esse problema que ela não quis falar. Então, Fábio, infelizmente, as mulheres não têm isso como número um na lista de prioridades de poder solucionar, resolver, ficar livre. Isso realmente vem por consequência no meio da sessão. E aí eu ouço uma senhora de 86 anos falando: minha filha, eu nunca contei isso nem para o padre. Eu nunca contei isso nem para o meu médico, eu nunca contei isso para ninguém, o que eu estou falando. 4 pessoas tocaram em mim na minha infância. 4 pessoas. E que tipo de libertação essa mulher está fazendo antes dela morrer? Que tipo de alívio, sabe, assim? Me emociona isso. Ela sorria de alegria, sabe? Ai, Gisele, eu tô aliviada por falar isso. Eu pensei que eu fosse morrer levando isso comigo. E aí a gente se abraça e beijo. E eu fico super me sentindo livre junto com ela. Eu fico imaginando assim, quanto de peso você tirou dessa mulher, o quanto de leveza você trouxe para a vida dessa mulher. Mais que isso, eu imagino quantos anos de vida você trouxe para essa mulher. Eu também acho. Eu Eu também imagino. acho. Tem uma ponderação que foi apresentada Mas não aqui. fui eu, né? Corrigindo a Sim, fala. exato. Não fui eu, E ela se Gisele. permitiu, né? Eu fui um instrumento. Eu acredito que eu seja um instrumento de Deus. Eu acredito em Deus e respeito quem não acredita. Mas eu acredito que eu fui um instrumento de Deus para que ela pudesse dizer sim para ela, para que ela acolhesse a criança dela, Sim. né? E viesse consequentemente, posteriormente, a libertação. Olha só, a Elaine Viana, ela fala o seguinte: a nossa cultura ainda é muito machista e dificulta a conversa sobre esse assunto. Eu imagino que dificulte, inclusive, na, na vida conjugal, na jornada terapêutica. Eu imagino que ninguém abra a porta, sente diante de você e já vai libertando isso. Eu imagino que possa ser uma construção de muitas sessões até a pessoa conseguir prospectar essas histórias que, de tão guardadas dentro de si, a pessoa imaginou que elas nem existissem mais, que fosse talvez só uma fantasia, um sonho ruim, sabe? É, como se dá, onde você percebe que se dá a maior dificuldade para poder tocar nesse assunto? Então, Fábio, a maioria dos meus atendimentos, elas são de uma única sessão. Por incrível que pareça, tudo isso acontece numa única sessão Impressionante, de impressionante. aproximadamente 2 horas. E uma pequena fatia desse bolo de 100%, 20%, eu posso te dizer que somente 20% dão continuidade aos atendimentos de mediação física e emocional uma vez por semana para
cultivar aquilo que foi encontrado. E eu não substituo o psicólogo, eu não substituo o psiquiatra, eu sou uma mediadora físico-emocional, sou uma fisioterapeuta que cuido do corpo e das emoções. Eu quero deixar isso muito claro. Eu atendo psicólogos, aliás, eu atendo pastores, eu atendo padres, eu atendo mãe de santo, eu atendo gente que cuida de gente, eu atendo pessoas que foram indicadas por familiares, mãe, pai, filho, irmão, marido. Eu atendo um clã inteiro, sabe? Já atendi um clã inteiro. E na maior parte das vezes, esses 80% é uma única sessão. Agora, como que chega a isso? Eu ouvi de uma aluna do curso que eu tô dando de mediação física e emocional da turma 2, ela falou para mim ontem o seguinte, Flávia, é o nome dela. E ela falou também na live de hoje, ela apareceu na live e ela falou, Gi, ter consulta com você é a mesma coisa de ir para uma praia de nudismo. Você encontra uma pessoa que poderia estar num lugar de pedestal de terapeuta, você espera esse lugar, né, essa pessoa, essa figura, e aí você encontra uma pessoa igual a você. Você encontra um ser humano, uma alma diante da outra alma, cheia de feridas tanto quanto eu, nua, né, ali diante de mim. E essa nudez inicial vindo de mim é o gatilho, pode ser o gatilho da liberdade, da confiança, da pessoa também se despir. E às vezes ela vê partes do corpo dela que ela nunca tinha visto antes, ou que ela nunca tinha coragem, ou que ela tocou muito tempo atrás e vetou e se calou. Então, eu acredito, por causa desse depoimento dessa paciente e aluna, que eu acho que é muito assim, se você é humano diante de outro humano, a probabilidade dele de deixar as vulnerabilidades virem à tona é muito maior. E o abuso sexual é uma baita vulnerabilidade. É uma baita, é um gigante de ferida, de sangramento que a gente não estanca fácil. Gisele, você falou que do seu curso, né? Fala um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, que curso é esse? Como que as pessoas têm acesso ao curso? Principalmente o que elas podem aprender dentro da sua jornada. É um curso online, não é? É um curso online. Lê isso aqui que a Lilian tá falando aqui, por favor. Vou botar meu óculos. Ela fala bem assim, não consigo imaginar como seja o sofrimento, pois sempre fui muito autoritária, muito comunicativa e sempre falei demais. Eu acho que isso amedronta os abusadores. Não pense isso. Lilian, vamos lá. Infelizmente, eu vou te contar uma coisa. A minha prima, ela era tímida, quieta, uma presa fácil, digamos assim, nesse pensamento. E eu era falante, expansiva, alegre, feliz, tagarela. Duas crianças com duas personalidades opostas e vítimas da mesma pessoa. Do mesmo abusador, da mesma casa, no mesmo cenário, no mesmo período. Então, é bem relativo, sim. Olha só, tem uma outra colocação interessante aqui da Lara Tinelli, que ela fala o seguinte: com certeza é muito difícil mesmo poder tocar no assunto, mesmo com uma profissional. Já fiz várias sessões e até hoje é muito difícil para mim. Sim, é muito difícil e isso independe. Eu tenho um exemplo meu, que eu ouvi de uma paciente, mas eu quero deixar claro aqui para vocês que independe da competência ou da nudez do terapeuta. Porque nós
que estamos na posição de acolhimento, nós temos 50% de responsabilidade de fazer um bom acolhimento. E os outros 50%, que é a porcentagem pra caramba, é da pessoa, é de quem está chegando para se tratar, é de quem está chegando para se olhar, para se cuidar. Então é de fato bem difícil e muito cuidadoso esse olhar. Nós não estamos em nenhum momento aqui generalizando, nenhum lado, nenhum outro lado. A gente falava sobre o teu curso. É um curso Ah, ok. online. Fala para as pessoas que curso é esse, como que elas podem ter acesso e que conteúdo pode transformar a vida dessas pessoas. Era uma vez uma pessoa, que sou eu, que não conseguia fazer técnica nenhuma, formada em várias técnicas aqui nas costas, e quando chegavam as pessoas para eu poder tratar, para eu poder colocar em prática as técnicas, eu não conseguia ficar dentro desse quadrado, ou do A, do B, do C, eu não conseguia estar aqui dentro. E eu percebi que, de acordo, ao passar dos anos, o meu olhar, ele passava por mim primeiro. E por isso que aquele atendimento conseguia ser único. Único. Por isso que aquele atendimento conseguia ser algo inédito. Eis que nascia a mediação físico-emocional e eu não queria ver. Eu não queria enxergar isso. Depois de atender várias pessoas, e inclusive uma delas, a primeira que falou para mim assim, ela tá aqui, Connect HS, que é uma plataforma de cursos online, e o meu curso está nessa plataforma. O nome dela é Lissandra, e ela falou para mim, quando ela veio na primeira sessão dela, que ela veio lá do Rio de Janeiro, aqui para Teresópolis, e falou: Gisele, o que você fez é único. Eu nem preciso me dizer que eu não fiz essa técnica aí que eu vim fazer aqui com você, não. Você fez alguma coisa que saiu do seu coração. Eu tô errada, eu tô certa, tô certa, tô errada. É isso mesmo. E qual é o nome disso? Eu falei, mediação física emocional, porque uma amiga me... Sou eu. Uma amiga me titulou disso. Aí ela, então, eu vou fazer um depoimento de mediação física emocional para você, porque você nunca mais vai colocar azeitona na empada dos outros. Essa empada é sua. Essa azeitona é sua. E você vai sim conseguir um dia ensinar outras pessoas o que você faz, porque foi incrível. Faço terapia há anos. Fala pra gente que conteúdo é esse que as pessoas vão encontrar. Que é nada mais, nada menos do que você se conhecer, se espelhar em primeiro lugar, antes de ter o desafio de olhar para o outro. Qual é a empatia que eu vou ter para com o outro se eu não tenho o meu espelho aqui dentro de mim? Se eu não consigo olhar e nem interpretar e nem ter intimidade com as minhas sombras? Como que eu vou ter a humildade de fazer com que o outro também se veja se eu não tenho o meu espelho pessoal? Então esse curso nada mais é de um grande espelho, onde você vai conseguir acessar as suas sombras através do seu autoconhecimento, através da sua autoamorosidade, da sua autonomia físico e emocional. E onde as pessoas encontram o teu curso? O curso ele está sendo ofertado gratuitamente. A única coisa que eu estou te pedindo, que eu estou pedindo para as pessoas, é uma lista de gentileza, que é seguir as nossas redes sociais e de doar qualquer valor para a gente. O meu marido, Rafael, ele está fazendo uma campanha de doação de alimentos. Está indo nas casas bem humildes aqui em Teresópolis, em lugares bem remotos, de pessoas que têm 5 filhos e ainda está grávida, que está desempregado, umas histórias, uma mais cabeluda que a outra. Então, esse curso é uma maneira que eu encontrei de auxiliar pessoas, mas não com o meu dinheiro, porque nossa clínica está fechada, estamos passando por uma crise financeira, e isso fez com que eu conseguisse ter forças para colocar finalmente esse conhecimento para fora. Foi justamente na quarentena que eu tive coragem de colocar isso para fora. E como eu não tinha grana para poder ajudar alguém, eu estou dando minha moeda de maior valor, que é o meu conhecimento.
Que maravilha. Gisele, o seguinte, eu queria uma curiosidade. Nessa sua jornada de atendimentos, você atendeu muitas pessoas que foram abusadas na infância. Você já atendeu algum abusador? Nossa, que pergunta! Que pergunta! Já. Eu Como que foi para atendi, você, assim? eu Teve eco com atendi, com a Gisele criança? Como é que foi? eu atendi um abusador, mas ele não confessou que foi um abuso de criança, mas ele era um abusador de adultos, né? E, e confessou várias coisas nesse nível. Então eu respirei fundo e me desidentifiquei. O que é essa palavra? Quando a gente se identifica com alguém, a gente não se identifica só porque você é legal. Nossa, eu me identifiquei tanto com você, Fábio. Porque quando você palestrou lá no curso do Vicente Falcão, lá em Vitória, e a tua história, nossa, eu me identifiquei tanto com você, eu gostei tanto do que você falou. Ok, moleza, identificação por positividade, por elogios, por coisas boas. Mas a identificação pela dor, ela te sequestra, ela te rouba, ela te tira de dentro de você. Então, nesse momento, é muito importante você se desidentificar da dor do outro. Porque uma pessoa que abusa da outra, um dia também foi abusado, provavelmente. Provavelmente foi vítima lá atrás. E aí, de forma inconsciente, repete a dose com pessoas inocentes. Agora, como julgar? Como julgar? Como crucificar? Como colocar um dedo para essa pessoa que é tão humano quanto eu? Como inocentar também uma pessoa dessa? Como justificar? Como relativizar isso? É uma linha tênue, Fábio. Então ali eu só fiz o que eu faço sempre com todo mundo. Servir de um grande espelho para que ele pudesse sair da boca dele as respostas que ele queria ouvir de mim. E que respostas saíram da boca dele? As respostas foram de autorresponsabilidade. Ele resgatar aquilo que um dia que fizeram com ele e a incapacidade dele de vetar, a incapacidade dele de não transbordar dor para o outro. A gente só dá para o outro aquilo que transborda de si. Se é amor, amor encostará em você. Se é dor, dor encostará em você. E o arrependimento, vergonha, frustração que ele sentiu ali, não foi o meu dedo apontando para ele, e sim a capacidade dele de se ver, de se enxergar nesse grande espelho que é a mediação física e emocional. Gisele, você olhando para você hoje, se você fosse atribuir uma porcentagem de cura, você no início, para quem entrou agora, só para a gente deixar claro, a audiência aqui é rotativa, né? A Gisele, no início da nossa transmissão, comentou, relatou que ela foi vítima de abuso sexual na infância, aos 7 anos de idade, e depois, na jornada acadêmica dela, estudou fisioterapia e vários cursos de natureza da inteligência emocional para ajudar pessoas que foram abusadas sexualmente. E a gente falou aqui ao longo desse papo os impactos que vai gerar na vida adulta. Então, nesse sentido, eu te pergunto o seguinte, Gisele. Você hoje, se fosse atribuir uma porcentagem de cura, qual a porcentagem de cura que a Gisele criança, que você conseguiu curar da sua criança que foi abusada? Quando você olha hoje para a Gisele adulta olhando para a Gisele criança, qual a porcentagem de cura que você alcançou? Então, Fábio, eu acredito que todos nós sejamos cebolas. E a gente vai encontrando essas camadas mais externas e vai tendo consciência e se livrando delas. Mas eu acredito que essa busca, essa coragem, né, de se autocurar,
ela vai ser até a minha morte. Porque a garantia da cura plena é zero para qualquer situação. Eu não estou dizendo para você que eu vou ser vítima pro resto da vida, mas eu estou dizendo para você que eu não sou livre, totalmente livre, isenta de reviver histórias de abusos de outros aspectos, de outros personagens e mais em outros níveis. Outros níveis. Hoje eu consigo visualizar, perceber coisas que lá atrás eu não conseguia. Mas eu me pego passando mais ou menos as mesmas coisas, mais ou menos as mesmas celadas. Eu me pego pensando, lembrando das coisas que aconteceram lá atrás. Eu me pego tendo na intimidade com meu marido, eu, eu me isentando e me aprovando, dizendo: você merece sentir prazer. Você merece ser inteira nessa relação. Você merece ser mulher, Gisele. Né? Então, existe esse. É igual a pessoas que sofrem de alcoolismo ou de drogas. Eles precisam o tempo todo, por hoje não, né? Então, agora eu tô falando de uma coisa ao contrário. Por hoje eu mereço sentir prazer, por hoje eu mereço ser mulher, por hoje eu mereço ser uma pessoa melhor, eu mereço me isentar, mereço ser inocente, eu era só uma criança, né? Então, existe a mente que mente ainda falando pra você. Você é culpada de tudo, Gisele. Olha só, a pessoa parou de falar com você, você é culpada. Olha só, você decepcionou essa pessoa, você é culpada. Gisele, sua história está ótima. As pessoas estão elogiando muito aqui no chat. E a gente está com pouquíssimo tempo aqui. Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Eu vou fazer uma pergunta que talvez daria o tema inteiro da live. Inteiro da live. Eu vou pedir que você resuma como for possível para você, para a gente, antes de ir embora, deixar essa resposta para as pessoas. Você hoje é mãe de menina. Em que sentido, de três meninas, em que sentido a tua história de vida, de infância, os atendimentos que você faz hoje, os conhecimentos que você construiu em nível acadêmico, hoje te permitem um diálogo franco e aberto com suas filhas, para que elas não revivam situações tão tristes como você viveu? Eu tô emocionada porque eu acabei de ver uma pessoa aqui nessa live que teve a coragem de denunciar o abusador da filha dela e que era da família dela. Ela tá aqui. Nossa, que presente você tá aqui, pessoa. Você não me disse que estaria aqui. Então, eu tô rindo. Sempre quando eu desmonto, assim, é porque a sensação, né, de libertação que você tem quando alguém é protegido. Gente, é a minha criança sendo protegida junto, sabe? Virtualmente você se cura quando o outro se cura. É incrível, é muito gostoso isso. Obrigada pelo presente. Obrigada. Eu te avisei que seria uma cura para mim, né? Mais um passo para minha cura você está me presenteando agora, e não necessariamente eu estou num consultório, não necessariamente eu tô sofrendo, né? Eu tô aqui me libertando de mais uma camada, né? Tô aqui lembrando, a minha amiga deve estar chorando. Eu conheço bem ela. Então, eu não me lembro mais o que você me perguntou. Agora a gente vai ter menos tempo ainda, mas eu fico muito feliz de você ter se emocionado nesse nível. Ah, que pena, a gente tem 27 segundos, não vai dar para fazer essa pergunta. Tá. É, Podemos voltar, a gente volta e eu termino. Vou fazer o seguinte, a gente vai voltar, só para a gente terminar, que esse assunto é muito rico. Eu preciso salvar esse trecho da live aqui, porque senão eu vou perder muita coisa para levar para o YouTube. Gente, permaneçam com a gente, que a gente vai continuar esse papo e eu vou fazer a pergunta final para ela. Fiquem com a gente, hein?